polinização, como foi dito no início, ela é a principal função das abelhas e de outros agentes polinizadores no ambiente. Normalmente, quando se pensa em abelha, nós pensamos em mel, só que a principal função dela é garantir a reprodução das espécies vegetais. Então, a depender das características da planta, do peso de grão de pólen e dos tipos de agentes polinizadores que são mais associados àquela planta, nós temos diferentes graus de dependência. Tem desde aquelas plantas que são extremamente dependentes de polinizadores, e aí podemos citar aqui a maçã, o maracujá, o melão, a melancia, a abóbora, até outras que têm uma pequena dependência, exemplo da laranja e do feijão, mas que têm ainda, são beneficiadas pela presença dos polinizadores em sua planta, suas flores. Então, só como exemplo, a maçã, ela é reconhecidamente aí em alguns plantios da região sul do país, como uma espécie que ela tem uma autoincompatibilidade. Então, você precisa, para ter uma produção de maçã, variedades diferentes e garantir que o grão de pólen entre essas variedades ele vá de uma planta a outra. E, para isso, a abelha, como principal agente polinizador, ela faz esse meio de transporte, ela é o veículo. Também temos a soja, por exemplo, que é uma espécie vegetal que se atribui a ela a necessidade ou a não necessidade de agentes polinizadores, justamente por ela já praticamente abrir a flor toda fecundada. Só que tem estudos, inclusive realizados por pesquisadores aqui no Brasil, que mostram que a presença de abelhas, mesmo nessas áreas ou nessas culturas que não dependem da presença de polinizador, soja, por exemplo, chegou a aumentar de 6% a 18% a produção de grãos sem aumentar a quantidade de área. Isso, inclusive, eles trazem nesse estudo que na época que foi feito isso, para se conseguir esse aumento em torno de 18% de produção, era praticamente a abertura de mais 18 milhões de hectares para se atingir esse nível que poderia ser atingido simplesmente com a utilização de abelhas. Então, o serviço de polinização dirigida e o aproveitamento desse serviço que é feito gratuitamente pelas abelhas para nós, ela pode garantir o aumento da disponibilidade de alimento sem necessariamente estar relacionado à abertura de novas áreas. Então, é por isso que se trata esse serviço de polinização como um serviço ecossistêmico. Ele vai garantir a preservação do ambiente, a preservação de espécies animais, a preservação de espécies vegetais e a produção de alimentos para nós.